Vamos então resolver a terceira parte do conjunto de exercícios, problemas e desafios complementares sobre funções, exercícios 10 a 12 da página 86 e 87. Portanto, cada um destes problemas tem várias questões. Vamos então começar pela primeira. Primeiro diz-nos o seguinte: a tabela seguinte representa o custo em euros de uma viagem de táxi em função do número de quilómetros. Temos aqui uma tabela, número de quilómetros, distância da viagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilómetros, e o respectivo custo em euros, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Temos aqui várias afirmações, vamos ver uma de cada vez. A primeira diz-nos o seguinte: uma viagem de 2 km, neste táxi, custou o dobro de uma viagem de 1 km. Portanto, o que o problema nos está a dizer é que T de 2, isto é, a imagem do objeto 2, é igual a 2 vezes a imagem do objeto 1. Será que isto é verdadeiro? Vamos então ver. Qual é a imagem do objeto 2? O objeto 2 está aqui, a sua imagem é 5. Isto é, para uma viagem de 2 km, o seu custo é de 5 euros. Qual é a imagem do objeto 1? Isto é, para uma viagem de 1 km, qual é o respectivo custo em euros? É 3 euros. Então, se T2 é igual a 5 e se T1 é igual a 3, isto é, 5 é a imagem do objeto 2 e 3 é a imagem do objeto 1, será que esta igualdade é verdadeira? T de 2, ou seja, 5 é igual a 2 vezes 3? Claro que não, 5 é diferente de 6, portanto isto é falso. Vamos à segunda afirmação. Uma viagem de 3 km neste táxi custa metade de uma viagem de 6 km. Ou seja, o que nos estão a perguntar é esta igualdade. Será que esta igualdade é verdadeira ou falsa? Isto é, a imagem do objeto 3 é igual a metade da imagem do objeto 6? Vamos então ver. Qual é a imagem do objeto 3? É 7 euros. Qual é a imagem do objeto 6? É 13 euros. Então, se 7 é a imagem do objeto 3 e se 13 é a imagem do objeto 6, então T de 3 é diferente de metade de T de 6, porque T de 3 é 7 e metade de T de 6 é 6,5. Portanto, 7 é diferente de 6,5, é falso. A linha C, uma viagem de 4 km neste táxi custou o dobro de uma viagem de 2 km. Isto é, T de 4 é igual a 2 vezes T de 2. Vamos ver. Qual é a imagem do objeto 4? É 9. E qual é a imagem do objeto 2? É 5. Então, se 9 é a imagem do objeto 4 e 5 é a imagem do objeto 2, T de 4 é diferente de 2 vezes T de 2. Porque T de 4 é 9 e 2 vezes T de 2 é 10. Portanto, 2 vezes 5 é 10. Portanto, 9 é diferente de 10, é falso. Vamos à última afirmação. Uma viagem de 5 km neste táxi custa 11 euros. Ou seja, T de 5 é igual a 11. Portanto, qual é a imagem do objeto 5? É 11. Portanto, 11 é a imagem do objeto 5, ou seja, uma viagem com 5 km custa 11 euros. Portanto, esta afirmação é verdadeira. Vamos à segunda pergunta. Considera a função t, que é o número de quilómetros, faz corresponder o respectivo custo em euros numa viagem daquele táxi. Completa. T de 2, isto é, qual é a imagem do objeto igual a 2? A imagem, o objeto 2, a sua imagem é 5 euros. Portanto, T de 2 é igual a 5. Qual é o objeto cuja imagem é 9? Vamos aqui ver, a imagem é 9, o respectivo objeto é 4. Portanto, se T de x é igual a 9, então significa que x é igual a 4. Isto é, se a imagem é igual a 9, vamos à coluna do custo em euros, a respectiva quilometragem é 4. Finalmente, qual é o objeto cuja imagem é igual à imagem de 3 mais 2? Isto é, T de 3 é igual a 7, mais 2 dá 9. Portanto, sabemos que T de 3 é igual a 7, então T de 3 mais 2 vai ser 7 mais 2 igual a 9. O que nós pretendemos saber é qual é o objeto cuja imagem é 9. Vamos aqui à coluna dos euros, 9 corresponde a uma viagem de 4 km. Isto é, T de 4 é igual a T de 3 mais 2. Vamos à terceira pergunta. Representa o gráfico cartesiano na função. Temos aqui a tabela. Vamos ver o primeiro ponto. Para uma viagem de 6 km, o respectivo custo é 13 euros. Portanto, definimos aquele ponto ali. Para uma viagem de 5 km, o custo é de 11 euros. Portanto, abscissa ordenada. Abscissa 5, ordenada 11. Para uma viagem de 4 km,
o respectivo custo são 9 euros. Isto é, abscissa 4, ordenada 9. Para uma viagem de 3 km, o respectivo custo são 7 euros. Portanto, abscissa 3, ordenada 7. Para uma viagem de 2 km, o respectivo custo são 5 euros. Portanto, abscissa 2, ordenada 5. E para uma viagem de 1 km, o respectivo custo são 3 euros. Portanto, abscissa 1, ordenada 3. Temos então a representação do gráfico cartesiano desta função. Vamos ao problema número 11. Considera a função f do domínio A. O domínio é este conjunto, menos 2, menos 1, 1 meio, 1. E o conjunto de chegada é o conjunto Q, conjunto dos números racionais. E definido pela função f de x é igual a 3x mais 1. Isto é o triplo do objeto mais uma unidade. Vamos primeiro determinar os valores das imagens destes objetos e traçar o diagrama de setas da respectiva função. Portanto, a função f associa a cada valor do domínio o seu triplo adicionado de uma unidade. Neste caso, a menos 2, vamos obter menos 5. Portanto, 3 vezes menos 2 dá menos 6 mais 1 dá menos 5. Depois, a menos 1 fica 3 vezes menos 1 dá menos 3 mais 1 dá menos 2. A 1 meio vai corresponder a 3 vezes 1 meio mais 1, ou seja, 3 meios mais 1. Denominador comum fica 2 meios, 3 meios mais 2 meios dá 5 meios. E finalmente a 1 vai corresponder a 3 mais 1, ou seja, 4. Temos então aqui o diagrama de setas e a respectiva tabela. Determina então o contradomínio de f. O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis e pode ou não coincidir com o conjunto de chegada. Neste caso não coincide. O conjunto de chegada é o conjunto dos números racionais e o nosso contradomínio é apenas constituído pelos elementos menos 5, menos 2, 5 meios e 4. Portanto, são as respectivas imagens. A linha 2 determina o gráfico de f. Portanto, conjunto de pares ordenados cuja abscissa é o elemento, é o objeto, pertencente ao conjunto de partida, e a ordenada é o elemento pertencente ao contradomínio, né? Neste caso, temos menos 2, menos 5, menos 1, menos 2, 1 meio, 5 meios e 1, 4. Portanto, utilizamos aqui a vírgula em ambos, quer na separação da abscissa da ordenada, quer dos pares ordenados, porque nem a abscissa nem a ordenada utilizam vírgulas. A linha 3, constrói o referencial cartesiano do teu caderno e representa o gráfico f. Portanto, a menos 2 vai corresponder à ordenada menos 5, menos 2, menos 5. A menos 1 vai corresponder a menos 2, portanto, menos 1, a abscissa menos 1, ordenada menos 2. A abscissa 1 meio vai corresponder à ordenada 5 meios, que é 5 meios é 2,5, fica a metade entre 2 e 3. E a abscissa 1 vai corresponder à ordenada 4. Portanto, temos aqui o gráfico traçado. A linha 4, com o mesmo domínio e conjunto de chegada da função f, considera a função g, definida por g de x igual a menos 1 terço de x menos 1 meio. A função g associa a cada valor do domínio 1 terço do seu simétrico, subtraído de 1 meio. Vamos traçar o diagrama de setas, calculando os respectivos valores. Portanto, para menos 2 nós vamos ter menos 1 terço de menos 2, menos 1 meio, isto dá 1 sexto. Depois, para menos 1 dá 1 terço de menos 1 meio, dá menos 1 sexto. Para x igual a 1 meio, temos menos 1 terço vezes 1 meio, menos 1 meio dá menos 2 terços. E finalmente, para 1, vamos ter menos 1 terço vezes 1 menos 1 meio, ou seja, menos 5 sextos. Portanto, vemos aqui os dois gráficos de setas, da função f e da função g. Têm o mesmo domínio, o mesmo conjunto de chegada, mas o contradomínio é diferente, não é? Portanto, vamos responder às três questões. As funções f e g são iguais? Justifica a resposta. Portanto, nós sabemos que duas funções são iguais quando têm o mesmo domínio, e elas têm o mesmo domínio, e têm o mesmo conjunto de chegada. Mas a objetos iguais têm que corresponder a imagens iguais. E neste caso não acontece isto. Porque a menos 2 temos menos 5, aqui na função f, e aqui na função g já a menos 2 temos 1 sexto. A menos 1 temos menos 2, aqui temos a menos 1 temos menos 1 sexto. A 1 meio temos 5 meios, aqui a 1 meio temos menos 2 terços, e a 1 temos 4, e aqui temos a 1 temos menos 5 sextos.
Portanto, o contradomínio é diferente, mas a razão não é essa. Podia ser igual e as imagens serem diferentes. Portanto, a terceira condição não se verifica. Assim sendo, o domínio é igual, menos 2, menos 1, meio e 1. O conjunto de chegada também é igual, mas objetos iguais têm que corresponder a imagens iguais e neste caso não corresponde. F de menos 2 é diferente de G menos 2, F de menos 1 é diferente de G menos 1, F de 1 meio é diferente de G de 1 meio e F de 1 é diferente de G de 1. Portanto, a função F é diferente da função G. Atenção a este parâmetro porque por vezes podemos pensar que é suficiente ter o mesmo domínio, o mesmo conjunto de chegada e o mesmo contradomínio e não é isso. As condições são estas. Mesmo domínio, mesmo conjunto de chegada, mas a objetos iguais têm que corresponder a imagens iguais. Porque, apesar disso, o contradomínio, neste caso não acontece, mas o contradomínio podia ser igual, mas e as funções continuaram a ser diferentes, não é? Como já vimos em exemplos anteriores. Portanto, determina o contradomínio da função G. O contradomínio é constituído pelos elementos 1 sexto, menos 1 sexto, menos 2 terços e menos 5 sextos. Ordenando este conjunto de valores, fica do menor para o maior, menos 5 sextos, menos 2 terços, menos 1 sexto e 1 sexto. A linha C representa a função G no referencial cartesiano. A menos 2 vai corresponder 1 sexto, portanto, a abscissa é menos 2 ordenado 1 sexto. A menos 1 vai corresponder menos 1 sexto. A menos 1 vai corresponder menos 1 sexto. A 1 meio vai corresponder menos 2 terços. A 1 meio vai corresponder menos 2 terços. E finalmente a 1 da abscissa vai corresponder menos 5 sextos. Aqui em baixo. Vamos finalmente ao 12º problema, o último. Este problema trata de dois conceitos que nós utilizamos na vida real, que é o tempo de reação e distância de reação. Portanto, chama-se tempo de reação o intervalo de tempo que decorre entre o momento em que o condutor de um automóvel vê um obstáculo na estrada e o momento em que carrega no travão. Durante o tempo de reação, o automóvel continua a circular à mesma velocidade e percorre uma determinada distância, a que se chama distância de reação dr. Considerando o tempo de reação constante, a distância de reação dr e a velocidade v a que circula o automóvel são grandezas diretamente proporcionais. Numa pesquisa na internet, o Paulo concluiu que para uma velocidade de 100 km por hora, a distância de reação era de 30 metros. Vamos ver, antes de iniciar a resolução do problema, vamos ver este conceito com mais pormenor. Portanto, imaginemos aqui um carro a circular, ali um obstáculo, uma senhora. No preciso instante em que o motorista verifica o obstáculo, ele vai querer travar. Mas desde o instante em que o motorista vê o obstáculo até que inicia a travagem, há um tempo de reação em que ele demora a carregar no travão. Portanto, durante este tempo de reação, o carro continua-se a deslocar e percorre esta distância. A este tempo chama-se tempo de reação e vai corresponder a uma distância de reação. Desde o momento que o condutor viu até que iniciou a travagem, o carro continua a andar. Portanto, teve uma distância de reação. É evidente que, quanto maior for esta distância de reação, maior é a probabilidade do carro vir a bater no obstáculo. Portanto, o carro começa a travar, né? Começa aqui a travar, e ao fim de determinado tempo, ele para. Esta distância que ele percorreu desde o início da travagem até ao final da travagem chama-se distância de travagem. É evidente que a soma das duas distâncias, isto é, a distância de reação mais a distância de travagem, vai dar a distância de paragem. É evidente que se esta distância de paragem for ultrapassar a distância inicial ao obstáculo, significa que o carro vai bater no obstáculo. Se for inferior, que é o caso, ainda falta percorrer este espaço daqui a aqui, significa que o carro não vai atingir o obstáculo. Portanto, o conceito é exatamente este. Portanto, o que o Paulo pesquisou na internet foi exatamente esta proporcionalidade entre a velocidade n e a distância de reação associada a esta velocidade. Neste caso, o que é que ele verificou? Verificou que para uma velocidade de 100 km por hora, a distância de reação são 30 metros. Portanto, esta é a proporcionalidade que nós vamos utilizar. Vamos então responder à primeira questão. Descobre os números escondidos pelas estrelas e no teu caderno completa a tabela. Portanto, nós sabemos que temos aqui esta tabela, que relaciona a velocidade em km por hora e a distância de reação em metros. Queremos saber qual é a distância de reação que corresponde a uma velocidade de 40 km por hora, tendo em conta esta proporcionalidade que o Paulo pesquisou na internet. Isto é, a 100 km por hora vai corresponder a uma distância de reação de 30 metros.
Portanto, utilizando esta proporção, 100 km por hora está para 30 metros, assim como 40 km estará para esta distância de reação. Temos então uma igualdade que, utilizando a propriedade fundamental da igualdade, podemos calcular esta distância de reação para uma velocidade de 40 km. Fica então 100 vezes esta distância de reação é igual a 30 vezes 40, de onde a distância de reação é igual ao que está no segundo membro a dividir porquê? Porque 100 está a multiplicar no primeiro membro a dividir por 100. Portanto, fica 40 vezes 30, que é 1200, a dividir por 100 dá 12 metros. Portanto, o que significa que a distância de reação que corresponde à velocidade de 40 km por hora, tendo em conta esta proporcionalidade entre velocidade de reação e distância de reação, é de 12 metros. Vamos ver a linha seguinte. Queremos saber qual é a velocidade em km por hora a que corresponde a uma distância de reação de 45 metros. Utilizamos a mesma proporção. 100 km por hora está para 30 metros, assim como, neste caso, 45 metros vai estar para esta velocidade da distância de reação igual a 45. Portanto, produtos meios é igual a produtos extremos. Temos então velocidade vezes 30 é igual a 100 vezes 45, de onde velocidade é igual a 100 vezes 45 dividido por 30, porque 30 está multiplicado no primeiro membro, passa para o segundo a dividir. Fica então 45 vezes 100 dá 4500, a dividir por 30 dá 150 km por hora. Portanto, se a distância de reação é de 45 metros, significa que o carro que vinha a circular a 150 km por hora. Vamos ver a linha seguinte. 60 km por hora, qual é a distância de reação? É exatamente o mesmo tipo da primeira. Portanto, 100 km por hora está para 30, é assim como 60 km por hora está para esta distância de reação de 60 km. Então fica 100 vezes distância de reação é igual a 30 vezes 60, de onde distância de reação é igual a 60 vezes 30, que é 1800, a dividir por 100, que é igual a 18 metros. Vamos ver finalmente esta última. Qual é a velocidade que corresponde a uma distância de reação de 15 metros? Portanto, temos 100 está para 30, assim como a velocidade está para 15 metros. Fica então, velocidade vezes 30 é igual a 100 vezes 15, de onde velocidade é igual a 100 vezes 15, que é 1500, a dividir por 30, que dá 50 km por hora. Vamos então à segunda questão. Representa uma possível expressão para a função que a cada velocidade v faz corresponder a uma distância de reação dr. Vamos socorrer-nos da nossa igualdade, não é? 100 km por hora está para 30 metros, assim como a velocidade n está para a distância de reação n, respectiva distância de reação. Portanto, nós aqui podemos tirar se nós pretendemos tirar uma expressão da distância de reação em função da velocidade, então podemos dizer que 100 vezes distância de reação é igual a 30 vezes a velocidade, onde a distância de reação é igual a 30 vezes a velocidade a dividir por 100. Então, temos aqui a nossa fórmula. Distância de reação em função da velocidade. Podemos pôr as unidades. Distância de reação em metros é igual a, simplificando, 30 dividido por 100 é 3 décimos da velocidade em km por hora. Vamos ver dinamicamente este gráfico de relação entre a velocidade e a distância de reação. Vamos ver aqui os valores que nós determinamos. Portanto, no eixo X temos a velocidade, no eixo Y temos a distância de reação. À medida que aumenta a velocidade, a distância de reação também aumenta. Vamos ver o caso da nossa distância de reação para uma velocidade de 40 km. Para 40 km, a distância de reação são 12 metros. Cá está. Para uma velocidade de 150 km, a distância de reação já passa para 45 metros. Aumentou a velocidade, a distância de reação também aumentou. Para uma velocidade de 60 km por hora, a distância de reação são 18 metros. Cá está. E para uma velocidade de 50 km por hora, a distância de reação são 15 metros. Portanto, à medida que aumentamos a velocidade, aumenta a distância de reação. Vemos aqui dinamicamente essa evolução. Aumentou a velocidade, está a aumentar também a distância de reação. Diminui a velocidade, também diminui a distância de reação. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Inversamente, quando uma diminui, a outra também diminui. Portanto, como nós podemos concluir então que, à medida que a velocidade aumenta, a distância de reação também aumenta. Por isso é que numa cidade se impõem limites de velocidade baixos. Para quê? Porque, tendo em conta a distância de reação
do condutor, o condutor tenha tempo de parar e não embater no obstáculo, ou numa pessoa até, não é? Vamos então finalmente à última questão, que tem a ver exatamente com aquilo que nós acabamos de dizer. Quanto menor for a distância de reação, mais provável será evitar o acidente. Comenta esta afirmação. Ora bem, imaginemos então dois carros exatamente iguais, o mesmo condutor, o primeiro a circular a uma velocidade de V1 e numa segunda fase a circular a uma velocidade de V2, maior que a V1. Se nós considerarmos o início em que o condutor vê o obstáculo e a posição do obstáculo, ele desde que vê até ao momento em que começa a travar, há uma distância de reação. Neste caso, a distância de reação na parte de cima é menor que na parte de baixo, como nós vemos, o segmento reto é menor. Porquê? Porque a velocidade V1 é menor que a velocidade V2. Portanto, admitindo que ele demora o mesmo tempo de reação, mas como o carro está a circular a menos velocidade, o que ele percorre é menor do que na segunda situação. Portanto, neste instante ele começa a travar o carro. Admitindo que o carro está nas mesmas condições mecânicas, isto é, trava da mesma maneira e portanto, o condutor atua da mesma maneira, neste caso, a distância de travagem é inferior a esta distância de travagem. Esta é maior. E é maior porquê? É maior porque a velocidade é maior. Portanto, para parar um carro a 100 km por hora é diferente de parar um carro a 150, não é? Portanto, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a distância, no primeiro caso, a distância de segurança, no fundo, desde que ele parou o carro até chegar à pessoa, é muito maior do que na do baixo. Se é evidente, se esta distância, se a distância de reação, mas a distância de travagem, que é a distância de paragem, for superior a esta distância inicial entre o carro e a pessoa, significa que o carro vai passar pela pessoa e vai bater na pessoa. Portanto, esta afirmação é verdadeira para uma determinada proporcionalidade entre a velocidade do veículo e a distância de reação. Isto é, a tal razão de 100 km por hora para 30 metros, que nós vimos anteriormente, que depende de muitas coisas, depende de muitos fatores, e que nós não vamos analisar aqui. Portanto, quanto menor for a distância de reação, esta distância de reação é menor que esta, menor é a velocidade a que circula a viatura, é evidente, não é? Se esta distância é menor que esta, significa que o carro vinha a circular a uma menor velocidade que esta. Então, e, consequentemente, menor será a distância de travagem. Portanto, esta distância de travagem é menor do que esta, porque nesta situação o carro vinha a circular a uma velocidade inferior a esta. Portanto, se a distância de travagem, que é a soma destas duas distâncias, na primeira situação é menor do que nesta, significa que temos mais segurança quando o carro circula a menor velocidade. Podemos então concluir que, tendo em conta uma velocidade V1 e V2 e a relação V1 menor que V2, quanto menor for a distância de reação, mais provável será evitar o acidente, não é? Porque a distância, desde que o carro parou até à posição onde está o obstáculo, é muito maior do que neste caso. Portanto, a probabilidade de bater aqui é muito inferior a esta, não é?